In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Caríssimos amigos, boa noite. Vou tentar fazer um vídeo rápido. Estou controlando aqui para que vocês me possam escutar rapidamente. Tem pessoas na internet que estão caluniando que minha pessoa tem AIDS ou HIV, né? Que eu sou maçom ou eu sou de uma igreja protestante chamada Deus é Amor. Essas pessoas me passou uma lista, Rafael Oliveira, um advogado, tá? E Jefferson Júnior. Supostamente esses nomes dessas pessoas estão me caluniando de isso, tá? Se essas pessoas, que não vou dar os nomes, não deixam de caluniar e em vez de falar essas coisas, essas bobagens, entendeu? De fofoca, porque é o Dr. Rafael Oliveira que está falando que são essas pessoas que não é ele, né? Assim, eu já recebi coisas de Dr. Rafael Oliveira lá na Pia União, onde está meu bispo, que eu sou súbdito, o bispo Paulo de Rojas, falando, Rafael Oliveira, que eu pertenço a Rodrigo Silva. Quem é Rodrigo Silva? Rodrigo Silva vem de um linhagem falso, que é de Marcel Lefebvre. Tá? E por que Marcel Lefebvre é de um linhagem falso que não tem sucessão apostólica? Rafael Oliveira caluniou e temos as provas lá na Pia União falando que eu pertenço também a Dom, entre aspas, Rodrigo Silva, que isso é falso. Rodrigo Silva finge de sacerdote, primeiro fingiu e depois finge agora no Brasil de bispo. Tá? Ele vem de Marcel Lefebvre. E por que podemos falar que Marcel Lefebvre não recebeu o sacramento de ordem para ser sacerdote ou bispo? Porque ele quem fez este sacramento de ordem para Marcel Lefebvre foi o falso bispo Achille Liénard, que na revista, aqui está a fonte, escutem, senhores, dessa falsa fraternidade São Pio X, escutem todos vocês, na revista Chiesa Viva, número 51, do reverendíssimo padre Luigi Villa, Chiesa Viva publicou as provas da filiação de Achille Liénard, que no ano 1924, por ali, ele já era consagrado a Satanás, grau 30, grau K2, cavaleiro K2, consagrado a Satanás. E como essa consagração é uma consagração muito séria ao demônio, ele não teve a intenção, 4 anos depois, para ser bispo. Ele era padre válido, porque tinha que ser um padre válido para fazer esses ritos satânicos que falam de missas negras, né? Achille Liénard pertencia a esses grupos. Então, o efeito cascata, já que Achille Liénard não tinha intenção de ser bispo, então, sendo que Marcel Lefebvre, este falso monsenhor, lendo a revista Chiesa Viva, número 51, ele não quis ser consagrado por o linhagem que vem nosso bispo de Espanha, Monsenhor Paulo de Rojas, que é Monsenhor Pierre Martin Tuc. Então, este senhor Rodrigo Silva finge de bispo aqui no Brasil e tem uma amizade que se chama o senhor Rafael Moreira, que ele é muito conhecido, Diogo Rafael Moreira, que é amigo também deste falso bispo, tá? Rodrigo Silva. Então, faço esta denúncia para que as pessoas, quem sabe, eu não sei porquê, o Dr. Rafael Oliveira, que supostamente ele me deu uma lista de pessoas que estão me caluniando, que eu tenho HIV, que eu sou protestante, que eu sou maçom da Igreja Deus é Amor, todas essas bobagens, entendeu? Essa lista já passei para meu advogado, não vou falar o nome do meu advogado, que ele já tem a lista por si acaso, e estas pessoas deixem de falar bobagem, né? E também mesmo o Dr. Rafael Oliveira, que eu tenho um áudio falando que ele já falou com um partido comunista que ele pertence, que não vou falar, não interessa, não quero fazer política aqui, um partido comunista socialista, que eles têm a obrigação, que eles, se são eleitos em estes dias, né, são eleitos como governo, eles têm o poder de me extraditar a mim, entendeu? Tem um áudio de Rafael Oliveira falando tudo isso, que ele já falou com seus amigos do seu partido político comunista. Isso também está errado. Outra coisa, essas coisas eu vou utilizar com meu advogado se continuam as calúnias e todas essas coisas.
Então, este senhor Diogo Rafael Moreira se vai juntar com um falso bispo. Vamos a tentar em 3 minutos para que os senhores entendam. Eu sou licenciado Richard Marcelo Romero, sou licenciado em Ciências da Comunicação com especialidade em avaliação de projeto de investimento, professor em 8 universidades da Bolívia e me encontro no Brasil como refugiado político. Tá? Então, como jornalista investigador, trabalhei como agente de inteligência, coordenei trabalhos de inteligência com a Agência Nacional de Seguridade de Estados Unidos e com a Agência Central de Inteligência também de Estados Unidos. Trabalhei meus projetos e as provas de que eu trabalhei nisso se chama Dictadura Sindical, um documentário denunciando a Evo Morales de ser o principal, tá, produtor de folha de coca, que 96% da folha de coca, onde ele é o líder máximo de Bolívia, lá no Chapare, toda essa coca que ele produz, Evo Morales, é para fazer cocaína. Por essas causas, fui perseguido, ameaçado de morte, tentaram me matar. Estou aqui desde o ano 2012 em São Paulo, Brasil, e nunca saí de São Paulo, Brasil até hoje. Tá bom? Estou 10 anos aqui. Vamos lá, agora o que é importante falar para vocês. Em 3 minutos, que é o sedevacantismo? Quando um papa morre, a igreja entra em um estado que se chama sede vacante, que significa que a cadeira de Pedro está vazia e esperamos que seja eleito um sucessor de São Pedro. Então, em 1958, em outubro, morreu nosso Santíssimo Padre Pio XII e entrou um bispo, Monsenhor Ângelo Giuseppe Roncalli, que foi eleito, assim seja pela maioria de todos os cardeais, mas este senhor sempre foi herege modernista, ele era pró-comunista, era maçom. Então, de acordo a bula Cum Ex Apostolatus Officio, que fala que o herege cismático nunca chegará a ser papa, este senhor nunca chegou a ser papa. E assim tivesse sido papa, Monsenhor Ângelo Giuseppe Roncalli, quando ele começou a fazer essas reuniões ecumênicas condenadas na carta encíclica Mortalium Animus, que fala que todo aquilo que dá valor a estas falsas igrejas protestantes, como são os luteranos, anglicanos, calvinistas, metodistas, etc., fazendo essas reuniões ecumênicas, deixa, quem dá valor aos protestantes, deixa de ser católico e cria uma religião falsa que já não é a religião católica. Então, todos aqueles que obedeceram todas estas práticas condenadas na carta encíclica Mortalium Animus, deixaram também de ser católicos. Então, não tem por onde este senhor, que o efeito cascata, como fala meu amigo Ari, que me falou, é um efeito cascata, bom, desde ali, mas automaticamente quando reverenciaram a este bispo, Monsenhor Ângelo Giuseppe Roncalli, como se fosse papa verdadeiro, deixaram todos automaticamente, foi em 2 horas que o Vaticano deixou de ser católico. Então, os poucos bispos que vêm do linhagem de Monsenhor Tuc e outras linhagens de outros jesuítas, etc., então, de outros bispos jesuítas e bispos como Monsenhor Pierre Martin Tuc, hoje são os únicos legítimos bispos que estão, claro, a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo é uma promessa eterna, que a perpetuidade dos papas vai continuar até que ele volte no juízo final, né? No juízo final, quando ele vai voltar, e é o papa que entrega a esta Virgem Imaculada e Santa, que é sua Santa Igreja Católica Apostólica Romana, às mãos de nosso Senhor Jesus Cristo nas bodas místicas do Cordeiro. Então, tentei resumir um pouco disto. Todas as reformas que fizeram eles de trocar os sacramentos, trocar as fórmulas dos sacramentos, não são válidas. Todas as reformas que fizeram os posteriores, que se chamaram papas, que não são papas porque se eles reverenciaram a um falso papa, de acordo a bola Cum Ex Apostolatus Officio, eles não são papas. Então, o grande erro de este jovem Diogo Rafael Moreira e de Rodrigo Silva, que não é sacerdote, não é bispo, porque já expliquei de Angeli Lienard, que ven que era um bispo satânico, demonstrado com provas qual é a data da filiação. 4 anos antes, ele já era grado Kadosh, grado 30 do rito antigo e aceito, rito escocês antigo e aceito, que era grau Kadosh, né? Eles louvam, adoram a Lucifer e se comprometem, se consagram a Lucifer. Então, uma pessoa que é consagrada a Lucifer não pode ter a intenção de ser um bispo da igreja. Jamais. Eles odeiam e eles juram destruir o papado. Tá? Então, por isso que, atenção, essa falsa fraternidade de São Pio X, vocês não têm sacramentos. Tá?
eu tenho seus áudios de vocês que também têm essa dúvida, e eu falo para vocês, não tem sacramentos porque nosso querido reverendíssimo Padre Luiz de Villa era agente secreto de sua santidade, nosso Santíssimo Padre Pio XII, o último Papa legítimo da Igreja, que nós temos conhecimento, e o trabalho do Padre Luiz de Villa justamente era denunciar os infiltrados, os inimigos infiltrados na igreja, e também aos hereges modernistas que foram considerados pelo nosso Santíssimo Padre San Pío X como inimigos, grandes inimigos da igreja, todos estes hereges modernistas que desobedeciam à infalibilidade do ensinamento da igreja. A igreja ensina infalivelmente através do sacramento, do magistério ordinário, através das cartas encíclicas, etc. Todo o magistério ordinário, que são os papas que ensinam verdades de fé e de moral, é infalível e a igreja não pode ter erros. E quem contradiga tudo isso, quem faça uma contradição, que não quer obedecer o que nossos papas ensinam e condenam, como Mortalium Animus condenando as reuniões ecumênicas, então todos eles não são mais católicos, porque assim falaram nossos papas. Tá? Então, isso já foi resumido. Estou demorando muito. Então, estes falsos nos falam de sedevacantistas, nos deram esse apelido, porque nós consideramos que desde Angelo Giuseppe Roncalli, com todas as provas como jornalista, que eu já estou apresentando para vocês, Monsenhor Angelo Giuseppe Roncalli era maçom, era comunista, era herege modernista, e as provas estão que a doutrina que ele ensinou não é a doutrina católica, é uma doutrina falsa, maçônica, de um ecumenismo maçônico, que não é o que a igreja ensinou. E os outros ainda pioraram a coisa, cada vez pior e pior e pior, com Mário Bergoglio, que chegou ao limite. Vou falar uma coisa importante de Mário Bergoglio. De acordo à revista Chiesa Viva também, tá? Então temos uma denúncia no Tribunal Internacional do Crime contra a Igreja e o Estado de 8 ou 9 testemunhas que acusam a Mário Bergoglio de participar em ritos satânicos assassinando crianças. Tem uma sentença em Bruxelas, onde está a sede do Tribunal Internacional, de 25 anos de prisão, Mário Bergoglio, para que vocês saibam, tá? Agora, este senhor que não é bispo, já sabem por quê, porque essas reformas que fizeram de trocar o sacramento de ordem para ordenar sacerdotes e sagrar bispos, que foram reformas inválidas. Então, Athanasius Schneider, que isso foi em 1967 feita pelo Monsenhor Giovanni Battista Montini, que também não chegou a ser papa. Ele também é acusado de ser maçom, comunista, ex-agente da KGB, expulso da Secretaria de Estado em 1955 pelo Papa Pio XII, expulso por ser suspeito de ser agente da ex-KGB, tá? Coisas terríveis que as pessoas não conhecem. Não? Foi expulso e ele não podia ser elevado a cardeal. Bom, vou falar outras coisas importantes. Diogo Rafael Moreira e todas estas pessoas que se acham de sedevacantistas, ou seja, que aceitam isto não é uma hipótese, estamos em um estado de sedevacante real desde 1958, são quase 64 anos, tá? E nós temos que respeitar e seguir a ordem, a perpetuidade que é promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, da sucessão dos papas até a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, por este impacto que a gente não estava preparada para uma guerra interna pelos inimigos infiltrados, estamos em choque por 64 anos, os que nos consideramos católicos, nós obedecemos. Eu sou súbdito de um bispo legítimo que tem linhagem, sucessão apostólica, como Monsenhor Pablo de Rojas, que está na Espanha, e estes bispos têm poder de jurisdição, ou jurisdição ordinária, porque estes bispos aceitam o Concílio Vaticano de 1870, que fala que o Papa é infalível e que também o Papa, tá? Nós temos que, é uma coisa sine qua non obrigatória que se elija um Papa o mais antes possível. Todos estes bispos verdadeiros entrem em um acordo que eles têm que eleger um Papa, porque isso é a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em um choque de 64 anos, uma confusão muito grande, mas são poucos os bispos verdadeiros que têm esta jurisdição, porque eles não são hereges. Os
bispos acéfalos, que pueden ser que tengan linaje verdadero y se consideran sedevacantistas, ellos no tienen administración de sacramentos válidos. ¿Por qué? Porque ellos falan que es imposible eleger un papa, né? Então, porque não existe jurisdição. Então, a jurisdição está hoje nos legítimos papas como Monsenhor Pablo de Rojas, porque eles acreditam firmemente em tudo que a igreja ensinou, fielmente. Eles escrupulosamente acreditam nestas verdades de fé, né? No Concílio Vaticano 1870, que nós temos essa perpetuidade da sucessão dos papas. E se temos este grande problema de infiltração dos inimigos da igreja, não significa que a igreja desapareceu. O poder de jurisdição ordinária está nestes bispos como Monsenhor Pablo de Rojas e muitos outros espalhados no mundo inteiro que ainda têm sucessão apostólica e que não são pessoas que renderam reverência a estes falsos papas que estão na seita do Vaticano desde 1958. Então, para terminar, senhores, estes falsos sedevacantistas falam que a igreja não tem jurisdição. Isso é uma grande heresia. Não sei se Diogo Rafael Moreira pensa assim, entendeu? No Vaticano, este senhor Schneider, Atanásio Schneider, tem que entender que se vai reunir com Diogo Rafael Moreira, tem que entender que a jurisdição ordinária só está nos bispos, por exemplo, não é o único bispo, são muitos outros bispos, não sei quanto, não posso dar a quantidade, que tem jurisdição ordinária como Monsenhor Pablo de Rojas. Os outros bispos não têm jurisdição ordinária, meus caríssimos amigos, não têm jurisdição ordinária. Dá para entender? Bom, com isto quero explicar por quê. Porque assim tenham linhagem e sucessão apostólica verdadeira da Igreja Católica, estes senhores não podem administrar os sacramentos, são acéfalos, bispos acéfalos. Se os sacerdotes também, que são válidos, que podem ser que tenham 86 anos, sacerdotes válidos, mas eles obedecem a este falso Concílio Vaticano II, e também desde Angelo Giuseppe Roncalli, obedecem a todos eles. Todos eles também são considerados hereges e seus sacramentos, assim sejam sacerdotes ou bispos válidos, não podemos participar porque isso está no direito canônico, que os católicos não podem participar de cultos, assim sejam válidos, missas válidas, de cultos de pessoas hereges, assim sejam bispos ou sacerdotes. Essa que é a verdade. Então, no Brasil não tem sacerdotes, que eu conheça, válidos. Se tem sacerdotes que chamam em espanhol curas vagos, ou seja, sacerdotes que não têm até hoje, não procuraram um bispo verdadeiro, legítimo da Igreja Católica, que tenha poder de jurisdição para eles estar debaixo desse bispo, entendeu? Por isso, esses sacerdotes também não têm validade em seus sacramentos e só têm validade supleclésia, ou seja, a Igreja aceita isso se é só em artigo mortis, que significa em perigo de morte, que são válidos os sacramentos de extrema unção, sacramento de reconciliação, etc. E até a Eucaristia pode ser válido só em artigo mortis, são válidos, tá? Assim seja missa válida, assim seja um sacerdote válido, mas eles obedecendo a esta seita do Vaticano, esses sacramentos só são válidos em perigo de morte. Depois, em outro momento, nós não podemos assistir. Rodrigo Silva não é sacerdote, não é bispo, porque já expliquei de Achille Lienard, que era maçom, daí vem o efeito cascata, tá? E isso tem que você saber a verdade, tá? Para considerarse un verdadero católico, no interesa los apellidos que nos llamen de conclavista, de sedevacantista, todas esas bobagens. Para ser un católico verdadero de iglesia y falar, estamos en sede vacante, porque es verdad, 64 años en sede vacante, tenemos que entender que obrigação de nossos bispos verdadeiros, e vocês têm que escolher bispos verdadeiros para ser súbditos da igreja. Sendo súbditos destes bispos que têm jurisdição ordinária, podemos ser católicos e estar dentro da igreja católica. Caso contrário, vocês estão fora da igreja ainda, tá bom? Isso para esclarecer as coisas. Espero que algum dia que entendem algumas pessoas do problema da crise da igreja que aconteceu com esta infiltração e usurpação do poder do Vaticano por estes falsos inimigos da igreja. Estamos 64 anos em sede vacante, tá? E é importante esclarecer estas coisas, tá bom? Então, a única forma de ser católico
estar dentro da igreja, morrer dentro da igreja católica e aceitar, por exemplo, eu, como falo espanhol, eu me sinto melhor com Monsenhor Pablo de Rojas, que ele fala espanhol, e eles lá em Espanha têm sacramentos válidos. Aqui no Brasil não conheço. E se tem um que outro, por aí 2, 3, máximo, sacerdotes válidos, aqui no Brasil, pode ser que tenha, mas eles são curas vagos que não estão debaixo de um bispo verdadeiro e seus sacramentos não são válidos também. Bom, que Deus abençoe vocês. Em nome de Patris, et Filii, et Espírito Sancti. Amém.